O homem é um ser gregário por natureza. Viver em grupo foi e ainda é uma importante estratégia de sobrevivência. Emocionalmente, fazer parte garante uma sensação de amparo. É no grupo que o homem troca experiências, se desenvolve, se desafia. Sofre influências para o bem e para o mal. Esse comportamento coletivo é o objeto de estudo da psicologia social. Nosso tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o coordenador do Laboratório de Estudos Contemporâneos da UERJ, Ricardo Vieira Alves de Castro. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Muito obrigado, Fátima, e a todos os telespectadores dessa cidade maravilhosa. Como é que o senhor define a psicologia social? A psicologia social está preocupada nessa relação entre indivíduo e sociedade, em definir como isso se processa. Tanto como que tipo de pressão, influências, submissões que a sociedade faz ao indivíduo, como o indivíduo se destaca, se promove, se diferencia também na sociedade. Nós somos as duas coisas, né? Nós somos individuais e nós somos coletivos. E essa interface é o que nos interessa de estudar. Isso é o objeto da psicologia social. E qual é a diferenciação para outras ciências sociais, como a sociologia, a antropologia? A sociologia está preocupada com a sociedade. Quer dizer, ela não tem o foco no indivíduo. Quer dizer, então, a psicologia social conversa com a sociologia muito. Porque ela precisa dos instrumentos sociológicos para entender essa relação. E a antropologia está preocupada com outras estruturas de relações, os modos de vida, os ritos, as formações de processos de crença. Então, são ambas mais coletivas, que não estão muito preocupadas com essa ideia da relação entre indivíduo e sociedade. Qual é a área de atuação do psicólogo social? Olha, o psicólogo social, uma área, especialmente na atividade de pesquisa, né, pensar essa questão. Ou seja, mas não é somente isso. Quer dizer, psicólogos sociais que trabalham em organizações empresariais, psicólogos sociais que trabalham em escolas, em análises de processos educativos, de relacionamentos da escola com a comunidade. Ou seja, o leque de ação de um profissional na psicologia social é muito grande. A psicologia, aliás, ela é um potencial de atividades, especialmente no mundo de hoje, em que há cada vez mais necessidade das pessoas se sentirem bem, né? E evitarem o mal-estar, evitarem essa sensação de desconforto com a vida. E as pressões são muitas hoje. Muitas, nossa, é um mundo complexo, não é? Não é simples de viver, não. Por que as pessoas mudam de comportamento quando estão em grupo, né? A pessoa ela não faria determinada coisa se estivesse sozinha, mas em grupo ela faz. Você sabe que tem um experimento desenvolvido por um americano chamado Leon Festinger, tá? Ele dizia que é uma teoria que ele desenvolveu chamada dissonância cognitiva. Ele fez uma série de experimentos com grupos, e criando situações de desconforto. Por exemplo, num grupo de maioria contra o tabaco, contra o uso de tabaco, ele colocava 2 tabagistas, ou seja, 2 fumantes. E aí começava a conversa sobre o uso do fumo, o uso do cigarro. E aí o que acabava acontecendo? No início, esses 2 tabagistas diziam, não, mas eu sou livre, eu paro quando quiser. Aquela conversa que todo tabagista faz. E a pressão do grupo, e a criação e a forçação da oposição a essa postura, fazia com que, aos poucos, eles fossem modificando as suas atitudes. Ou seja, e aí dizendo, não, é verdade, mas faz mal. E acabavam, ao final, criando uma atitude consensual, dizendo que o tabaco é prejudicial e que o uso do tabaco era, na realidade, algo ruim. Começaram dizendo que era bom. Os grupos têm a tendência ao consenso.
e a criação de consenso. Há desconforto quando há dissenso. Isso, inclusive, é a estratégia do bullying, né? Quer dizer, é criar o desconforto, o grupo, aí é uma atitude cruel do grupo no consenso, de permitir ou fazer com que um jovem, uma moça, qualquer pessoa, uma criança, seja colocada fora do grupo, que se crie desconforto tão grande que ela não tenha proximidade, que não tenha similitude, semelhança. E surge muitas vezes no grupo o fenômeno da agressividade, né? Como é que isso se dá? Uma pessoa que sozinha não teria uma atitude agressiva, mas no grupo, levada pelo grupo, entra numa ação de agressividade. Depende, quer dizer, ele terá. Ele já tinha. Ele não manifestava. Porque o grupo, na realidade, nesse aspecto, ele potencializa. Isso está acontecendo no fenômeno do terrorismo e nessa adesão ao EL, quer dizer, uma série de raivas e de ódios, que são agressões, que são sentimentos de desconforto humano, por uma determinada, como se fossem catalisados, organizados por uma determinada ação. O que a gente, por isso que talvez a gente não consiga quebrar o elo sem quebrar esse elo, esse Estado Islâmico, esse que está matando tanta gente. Se a gente não quebrar, o que está fazendo com que esse jovem, ou com que essa pessoa tenha esse encontro no grupo? E são os seus ódios, são as suas raivas, são as suas sensações que estão fazendo com que aquilo seja catalisado. E por isso é preciso entender a sociedade. É por isso entender essa relação com os indivíduos, dentro desses ambientes sociais, para evitar situações dessa natureza, né? Que botam medo no mundo, não é? Por que ainda só se procura o psicólogo quando já há um problema estabelecido? Não há ainda uma cultura da prevenção, digo socialmente. Uma cultura de prevenção no Brasil para nada, né? A verdade é essa. Nós não prevenimos nada. Quer dizer, nós brasileiros deixamos as coisas acontecerem para depois tomar atitude. Não é assim em outros lugares do mundo. Quer dizer, atitudes preventivas são tomadas e você consegue evitar grandes dramas ou situações sociais se você age antes. Agora, é preciso mudar, na realidade, a cultura do brasileiro. Quer dizer, nós deixamos... a gente sabe que o encanamento da nossa casa não está bom, mas a gente deixa o cano estourar para poder agir. A gente sabe que, não sei o que, por exemplo, até nessa questão da organização das finanças pessoais, que eu estou endividado, mas eu vai espero, levando e faz de vou conta que não está, né? Então, na realidade, nós temos um padrão cultural nesse aspecto muito negativo, quer dizer, que é uma atitude sobre o problema e nunca antecipando o problema. Tanto que não há cultura de planejamento nesse país, né? Quer dizer, a gente não planeja nada. A gente age de acordo com as circunstâncias. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais desses fatos históricos que nos levaram a pensar coletivamente como a gente pensa hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre o comportamento de grupo ainda. É nesse mesmo grupo que acolhe, que também surge o desejo de se destacar, o desejo de liderança, o desejo de ser diferente, né? Ao mesmo tempo que se quer ser do grupo, também quer o destaque, né? Mas nem todo mundo pode, né? Nem todo mundo que quer consegue ser líder. Quer dizer, a liderança ela exige uma relação de reciprocidade. Eu quero ser líder, mas eu sou escolhido para ser líder. Quer dizer, esse encontro é que faz a liderança. E, na realidade, o que é uma liderança? É aquele que consegue expressar o sentimento do grupo. Quer dizer, ele lidera quando ele expressa o sentimento do grupo. Ele lidera quando ele consegue descrever o pensamento de todos. Há líderes
que vão para a história, mas que acabam não sendo líderes de grupo, mas que são mais ousados, que são avançados para a época. Mas esses, em geral, se ferram. Quer dizer, a história da humanidade mostra que muitas dessas pessoas que foram muito importantes na mudança de comportamento pagaram um preço alto. Ficaram sozinhos. Galileu Galilei e tantos outros do mundo, o próprio Jesus Cristo. Quando essa liderança ela não reflete esse pensamento do grupo, aí começa a haver uma ruptura nesse grupo, divergências e problemas, né? Uma série de problemas, né? Às vezes sim, às vezes não. E a liderança ela é um fator agregador de grupo. Ela agrega coletivos. Quer dizer, porque é alguém que tem a capacidade de síntese de várias posições, de várias situações. Mas grupos, às vezes, especialmente no mundo contemporâneo, eles são tão efêmeros, tão rápidos, entendeu? Que às vezes eles nem precisam se constituir como liderança, e nem como um grupo efetivo. No mundo atual, a gente muda de grupo como muda de roupa. Quer dizer, a gente não faz parte, como era no passado, de um grupo só. De vários hoje, né? A gente faz vários. A gente tem um grupo com quem a gente sai à noite. Quer dizer, da balada, da garotada, não sei o quê. Tem outro, se for religioso, que é da igreja. Tem um grupo familiar. E você vai mudando de roupa. E vai dos amigos do namorado, das amigas da namorada. E você vai convivendo num universo de mudança de grupo. Quer dizer, nem dá tempo de consolidar nada. Quer dizer, ou seja, a gente vai mudando o tempo todo. E é completamente diferente no passado, em que as sociedades eram mais conservadoras, ou seja, o grupo das moças casadoras, né, era muito bem constituído. Claro, era a mãe que tinha que tomar conta, ou seja, tinha uma regra de jogo. O mundo hoje não. Nós estamos... e mais ainda, tem grupos que eu nem sei quais são. Os virtuais, né? Os virtuais, né? Do qual eu me comunico com um conjunto de pessoas do qual eu nunca vi na minha vida. Não é? Nesse novo mundo digital, virtual, a importância da relação, da inter-relação, saber se relacionar é muito importante, né? E as pessoas estão perdendo um pouco essa habilidade. A importância do psicólogo, por exemplo, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, para facilitar essa comunicação, para melhorar o relacionamento interno. Uma empresa ela tem uma dupla necessidade. Tá? Ela precisa de que haja competição por causa da produção e ela precisa que haja cooperação. Equacionar essas duas coisas é que é o grande dilema. Porque se a competição fica demasiada, não há cooperação. Não há cooperação. E, obviamente, a tarefa será comprometida. Tá? Agora, se também um grupo só coopera, ou seja, entre si, ele tende uma espécie de um corporativismo de proteger e de se acomodar. E aí não quer inovar, não quer desenvolver uma tarefa maior, etc. Essa condição de equilíbrio entre competição e cooperação, qual é o termo, não é fácil de alcançar no modelo de gerência de recursos humanos e proposta de recursos humanos. E uma ação de um psicólogo, nesse aspecto, ela passa a ser fundamental dentro do espírito e do desenho empresarial, do que desenho que essa empresa tem. Se ela é uma empresa de alta tecnologia, ela precisa que os seus funcionários tenham uma relação consigo mesmo de romper limite. Porque isso significará produtos novos, tecnológicos para a empresa. Então, toda essa artimanha humana, digamos, é fundamental. Quer dizer, nenhum de nós é máquina. Quer dizer, nós somos seres humanos trabalhando, então é preciso saber lidar com essa humanidade, saber lidar com isso e fazer com que isso sirva a um determinado propósito.
Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre psicologia social. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre psicologia social. Nosso convidado é o coordenador do Laboratório de Estudos Contemporâneos da UERJ, Ricardo Vieira Alves de Castro. Ricardo, chegamos agora no ponto do imaginário social do brasileiro, né? O que o brasileiro pensa de si mesmo? Isso aí é o que eu estou mais preocupado, quer dizer, hoje em tentar entender. Quer dizer, eu tenho desenvolvido alguns estudos em referência com estudos clássicos do Brasil, tive que me apoiar na história para poder tentar me aproximar disso. Eu acho, Fátima, primeiro, que nós não pensamos como outros cidadãos do mundo. Que os brasileiros pensam de uma maneira muito singular e muito própria. E porque pensam de maneira própria, agem de maneira própria. Então, nós não somos iguais aos portugueses, nós não somos iguais aos franceses, nem iguais aos americanos, e todos pensam de maneira muito diferente. Eles têm mais semelhanças entre eles do que nós com eles. Nós nos desenvolvemos de uma outra forma. E eu acho que nós pensamos sobre nós mesmos de que somos estereótipos, que somos um povo alegre, que representamos o mundo todo, porque por causa da diversidade étnica e de cores que o Brasil tem, então todo mundo está aqui, mas só nós achamos isso, porque quando os estrangeiros vêm aqui, eles não se reconhecem na gente, nenhum deles. Nenhum americano vem aqui e se olha e acha que é um americano brasileiro. Nenhum português acha que é um brasileiro português. Mas nós achamos isso. E que, inclusive, quando viajamos e vamos para o exterior, a gente acha que está em casa, né? Não está em casa. É outro mundo, é outra cultura, e etc. E, ao mesmo tempo, temos um problema com as regras. E eu acho que nós não desenhamos o que somos como nação. E, por isso, não estabelecemos limites muito regrados. A nossa imagem ainda é indefinida, é isso? Eu acho. Você se imagina, você já tentou para explicar para um estrangeiro lei que não pega? Como pode lei que não pega? Quer dizer, já tentou explicar para alguém ou para qualquer outra pessoa em que os contratos existentes no Brasil, contratos objetivos ou contratos informais, o que eu acerto, por exemplo, com um serviço na minha casa, de obra, o que eu acertei não vale. Ele é negociado no decorrer da obra. O valor, o preço, a situação, o que o cara vai fazer, se o pedreiro vai quebrar, não, mas isso não estava. E você vai negociando o tempo todo o limite e estabelecendo novos acordos em relações interpessoais, ou seja, em relações de negociação. Os limites são negociados o tempo todo. O tempo todo, sem parar. Olha o nosso cotidiano. Isso tem uma vantagem no âmbito cultural, né? No âmbito cultural tem uma vantagem, porque como os nossos limites não são muito duros, são moles, né? São maleáveis, as bordas moles, as bordas moles da nossa identidade, nós somos capazes de fazer ousadias, de misturar, por exemplo, no âmbito cultural, fazer releituras, de juntar música clássica com samba, pegar o fado português triste e fazer o chorinho, que tem um nome triste de choro, mas que é profundamente alegre, ou seja, tem uma magia aí nessa coisa, e que a maior parte desses projetos culturais deram certo.
são bons. Pegamos o jazz e fizemos uma bossa nova, misturando com samba, ou seja, a gente tem uma capacidade de ter coragem de misturar limites. Mas no cotidiano e na vida social, isso é absolutamente insuportável. É caótico, né? É, insuportável. Programa de governo, digamos, de candidatos políticos. Não são cumpridos. Não vale, porque é negociado depois, entendeu? Quer dizer, é tudo um negociado. Essa ideia de que, inclusive, o voto antes, no passado, era negociado por troca de coisas, ou seja, a gente negocia demasiadamente. É preciso, a meu ver, que a gente tenha algum limite duro. Quer dizer, porque isso depois de um tempo cansa. O ônibus você negocia. Quer dizer, e vai rompendo para ver qual é o limite. O VLT no Rio de Janeiro, que agora está com cartão, soube que tem 50 mil caminhos, desde as pessoas usarem cartão do outro, como não sei mais o que, ou seja, e ao mesmo tempo está saindo o trem com um batedor na frente, que tem que negociar o seu espaço. Quer dizer, porque tem que negociar com pedestre, tem que negociar com ônibus, ou seja, não, é demais. E eu acho que isso tem uma raiz histórica, porque a gente acabou não se definindo e no período em que devíamos nos definir como nação, abdicamos dessa definição. Vamos falar dessas raízes históricas, então? Da onde vem essa indefinição? Essa negociação dos limites? Eu acho que vem de muita coisa. Mas se a gente pensa num período colonial, quer dizer, eu tive acesso, pensando nessa ideia de que nós somos multicoloridos, tá? Com europeus e com... A gente sempre pensa branco como se fosse um branco só, né? Mas são muitos os brancos. Quer dizer, os europeus eram muito diferentes, quer dizer, porque eram muitos povos que foram se fazendo nos países. Os africanos, os índios e tal. Mas esse processo de negociação começa, por exemplo, na própria relação com o povo indígena. Quer dizer, desde a ocupação da terra e desde a formação de famílias. Eu tive acesso a uma carta do jesuíta Manuel de Nóbrega, logo no século XVI, ou seja, nos 500, logo depois da descoberta do Brasil, ele em Pernambuco, dizendo do amaziamento de portugueses com índias e pedindo para convertê-las, para que eles casassem com elas ou dessem alguma... Ou seja, acertar a situação. Entendeu? E aí a gente vai vendo isso acontecendo com a população africana que veio para cá, veio em grande proporção. É a maior migração do mundo e de toda a história da humanidade, uma expectativa de 8 milhões de africanos nesse país durante o período da escravidão. E para você ter um nível de comparação, os Estados Unidos recebeu 600 mil. Quer dizer, a gente trouxe a África para cá. E ao mesmo tempo, depois a gente não sabia o que fazer com. Eu li um artigo seu em que você fala das estratégias de controle disso, né? Que aí já começou nessa época, e nessas estratégias já algumas deformações, né? Começou. Primeiro, desde da relação com as mulheres, né? Que depois teve uma derivação com as empregadas domésticas. As escravas negras eram utilizadas sexualmente. Tá bem. Conseguiam vantagens com isso. Essa é a questão. Quer dizer, o grau de amaziamento com os seus senhores lhe permitia conseguir, às vezes, alforria para o filho, alguma liberdade. Que se foi mantido com a empregada doméstica, mas sem nenhuma, quase que sem nenhum benefício. E nós ficamos sem saber o que fazer. Porque se você observa o grau de
de divisão entre os escravos. Os portugueses foram muito hábeis em todos os sentidos. E o Brasil colônia e a colonização brasileira foi muito... manteve a integridade do território nacional imenso e, ao mesmo tempo, soube conduzir conflitos graves. Você observa o Capitão do Mato, como eu já tinha te dito, que era um negro, que virou funcionário público, contratado para catar negros fugidos, e que se corrompia com a delegacia. Muitas vezes ele fazia com que negros fugissem para eles caçá-los para poder vender, ou seja, socorro. Para ele ganhar a comissão, né? Para ganhar a comissão que era dividida com o cara da delegacia, porque quem pagava a comissão era o fazendeiro. Quer dizer, ou seja, é difícil da gente, porque sobreviver passou a ser um valor acima de qualquer outra coisa, não é? E a gente aí vai, não há culpa, não há vergonha, entendeu? Porque como eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou salvando o meu. Essa ideia de mal necessário, que vem algo que não devia vir, mas ao mesmo tempo vem porque preserva algo maior. Entendeu? O problema é que é uma tese complicadíssima e uma concepção muito complicada, né? Dessa negociação extrema dos limites, né, da falta de um limite definido e também da falta de uma identidade definida, vem aí a origem da corrupção, né? Não, mas no Brasil é onde ela se dá. Porque, na realidade, nós dizemos uma coisa complicada sobre a gente. A gente fala, no âmbito geral, que todos os brasileiros são corruptos. Que o Brasil é um país corrupto. Aliás, a quantidade de piadas que falam assim, sobre o próprio brasileiro, é uma coisa impressionante. Ele sempre é o esperto, né? Sempre inclusive quando se associa com outras nacionalidades, piadas que envolvem um alemão, um francês e um brasileiro, o brasileiro é sempre o esperto, né? É sempre o que dá a volta em todo mundo, etc. Tá bem, todos nós dizem, não, os brasileiros são todos corruptos, o Brasil é um país corrupto, isso não tem jeito, e etc. No entanto, quando eu vou para o âmbito pessoal, eu não me considero corrupto. Quer dizer, é um negócio completamente... Bom, todo mundo é corrupto, mas eu não sou corrupto. E se você perguntar a qualquer brasileiro, ele vai dizer, todo mundo é corrupto, mas eu não sou corrupto. E se perguntar a todos os brasileiros, todos vão dizer que todos são corruptos, mas cada um vai dizer que não é. Ou seja, nós temos uma corrupção generalizada, mas não temos ninguém corrupto. Porque, na realidade, o que a gente pensa? Nós pensamos que estratégias de sobrevivência ou estratégias de negociação não são corrupções. Se o cara da empresa cabo, tá? Chega lá na minha casa e aí ele fala, esqueci o aparelho. Mas eu tenho um aqui que é meu, tá? E se você quiser pagar R$50, eu coloco esse aparelho para você. E aí você está fazendo a conta. Não, eu tenho que ligar para a TV a cabo mais 10 vezes para o cara vir aqui. Ele vai marcar para daqui a 2 meses. Eu quero ligar a minha TV. Eu vou pagar os R$50. Trocou benefícios. Essa que é a ideia da negociação. Eu troquei benefícios. Não houve... Aí se pergunta, mas você não acha que isso é um ato estranho? Alguém está sendo lesado. Não está, porque eu dei 50 pratos, o aparelho era do cara e tal, mas eu resolvi também o meu problema. Isso a gente faz no dia a dia. Os brasileiros fazem no dia a dia. Tá bem. Às vezes regras muito duras são insuportáveis na vida. Mas quando isso vai ampliando e vai para esferas sociais e públicas, socorro. Porque aí negociações com aquilo que não lhe pertence, não é? É complicado.
Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre psicologia social. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre psicologia social. Nosso convidado é o coordenador do Laboratório de Estudos Contemporâneos da UERJ, Ricardo Vieira Alves de Castro. No bloco anterior a gente falou sobre estratégias de domínio, né, e sobre também a falta de uma identidade do brasileiro, essa indefinição, né? Tudo isso foi construído num processo histórico, né? Eu acho que sim, Fátima. Uma outra das mentiras que a gente fez foi chamar português de burro, né? Os portugueses foram extremamente inteligentes no processo de construção de domínio do Brasil. Quer dizer, e uma das questões era não constituir nação e identidade de povo, como foi constituído nos Estados Unidos, na ideia de que o povo americano se distanciava do povo inglês. Aqui não. E foram muito hábeis nessas estratégias. E foram estratégias pensadas, quer dizer, elaboradas. É um povo de negociantes que trouxe, eu acho que é o extremo a negociação para a manutenção do Brasil. Entre essas estratégias, por exemplo, quando eles trouxeram os povos africanos, eles misturavam pessoas de etnias diferentes, né? Etnias diferentes para não poder ter identidades, o que evitou criar uma identidade negra no Brasil, como criou nos Estados Unidos, e que depois foi fomentada pelas igrejas protestantes e evangélicas, quer dizer, os negros se instituíram americanos dentro das igrejas evangélicas e construiu todo o processo de afirmação de identidade, de construção de cidadania por ali. Aqui não. Quer dizer, aqui misturou povo, botou capitão do mato negro para caçar negro, estabeleceu relações de cumplicidade e amaziamento com mulheres, que também criou mecanismos de vantagens. Estabelecia, ou seja, foi um negócio que quem éramos nós, na realidade? O que nos identificava como brasileiros? Se você perguntar a um brasileiro o que ele identifica, ele vai falar duas coisas: samba, futebol e que mais? Carnaval. Carnaval? Tá bem. Eventos. São eventos. Não são nada que nos dignifique ou que nos afirme como povo. E isso se afirma, inclusive, é muito curioso, quando eu estive na Universidade de Coimbra, porque os portugueses proibiram universidades no mundo português a não ser em Coimbra, tá? Tanto que as nossas universidades são todas tardias, são todas do século XX. A Universidade de Lima do século XVI, no Peru. Tá? Nós fomos para o século XX. Eu acho um jornal de um único exemplar, chamado Os Brasileiros, feito por um brasileiro que era estudante em Coimbra. Bom, o Brasil tinha acabado de ficar independente. Ele escreveu Os Brasileiros para tentar... O jornal dizia, não, como é que poderia ser um povo brasileiro? Saiu um exemplar, ele foi preso e ficou no cárcere da prisão da universidade. A universidade tinha uma prisão própria e nunca mais saiu. Esse exemplar é maravilhoso, porque inclusive ali se havia tentativas, ou começou-se a ter algumas tentativas de dizer o que poderíamos ser. O que é que éramos e o que poderíamos ser. Acho que isso a gente não encontrou. Ficaram só em tentativas, em esforços. Essa negociação aconteceu até mesmo na nossa independência, né? Aconteceu. Independência inteiramente negociada, né? Completamente negociada. Negociada com o rei de Portugal. E tão negociada que Pedro I sai daqui para fazer restauração em Portugal como Pedro IV.
Quer dizer, era o imperador do Brasil que virou rei de Portugal. Quer dizer, que é isso? Isso é uma negociação absoluta. Quer dizer, qual era o grau de independência de um país quando o imperador do Brasil vira o rei da matriz? Quer dizer, não é possível. Quer dizer, tudo foi estabelecido de maneira negociada o tempo todo. Até hoje. Até hoje. Tudo é negociado. Tudo. Nessa linha histórica aí também tem um outro fato que revela muito essa ambivalência, que é o suicídio de Getúlio Vargas, né? Eu fui diretor do Museu da República durante um tempo, ou seja, do Palácio Catete, onde Getúlio morreu. Me impressionava muito, porque a força de Getúlio Vargas naquele prédio. E já passavam algumas décadas. E aí, quando estava por volta do cinquentenário da morte, eu conversei com o ajudante de ordem dele, que estava vivo. E foi muito fascinante, porque a gente foi recompondo o dia 23 e a madrugada de 24 de agosto, que foi do suicídio. Ele me dizia, e eu levei em todos os lugares, ele ia me dizendo, o que acontecia aqui, acontecia aqui, acontecia. E dizia, nós não tínhamos nada para oferecer na última reunião no Ministério. Nós só tínhamos café no Palácio. E não podíamos sair à rua, porque as ruas estavam tomadas de pessoas protestando contra Getúlio. E ele morre, suicídio, na madrugada do dia 24 de agosto. Há uma carta-testamento, que é o que parece foi escrita não por ele, mas por o seu ghostwriter, o seu jornalista chamado Maciel, e por Tancredo Neves, ao que parece. O bilhete de suicídio de outra natureza. Mas no dia seguinte, no dia da morte, Heron Domingues avisa no Repórter Elcio, a população vai mudar. E vai em peso. E é uma multidão. E as fotos são um negócio impressionante. Acompanhar, e os seus inimigos obrigam, inclusive, Carlos Lacerda, que era seu adversário, a sair do Brasil. Ele teve que sair do Brasil. Como um alto exílio para poder... Porque estava com medo sobre a sua integridade física. Mas o curioso é que ele se suicidou. E o Brasil, nesse momento, era católico, e o suicídio é um pecado inaceitável na Igreja Católica, ou em geral nas religiões cristãs. E o país católico transformou Getúlio em um suicida em Marte. E essa também é uma ambivalência impressionante. Quer dizer, porque ali outras coisas foram acrescidas na ideia do amor aos pobres, na ideia da independência nacional, da crítica que se fazia aos Estados Unidos, ou seja, se criou um cenário de um grande mártir do Brasil. Mas as condições políticas eram outras, estava aquado. Quer dizer, mudou tudo, e as imagens mudam tudo. A coisa mais curiosa é porque, quando eu fui, tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro do quarto dele. Eu falei, mas eu achava aquilo estranho. Mas Getúlio é agnóstico. Como é que tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no quarto dele se ele era agnóstico? Aquela imagem foi colocada posteriormente como um acréscimo ao quarto de Getúlio para justamente tirar essa condição do suicida desprezado pelas tradições religiosas. Ou seja, nós temos encenações na negociação. Não importa muito no resultado a verdade dos fatos. É o que fica no imaginário social, né? É o que fica. E o que nós queremos que fique. É isso que importa. E muitas vezes isso é manipulado. Isso é profundamente manipulado. É profundamente manipulado. É muito manipulado. Não é? Muito. E o que a gente pode esperar
para o futuro do brasileiro? Há condições da gente ainda refazer essa autoimagem, já que essa autoimagem, na verdade, apesar da gente construir coisas grandiosas como o samba, como a bossa nova, apesar disso tudo, a autoestima do brasileiro é baixa, né? A gente tem muita piada depreciativa sobre nós mesmos, né? Eu sei que nós vamos precisar entrar em outro momento. Acho que o momento de conversar quais são as regras. Algumas regras nós temos que estabelecer. E que sejam regras duras. Um dia Roosevelt, nos Estados Unidos, em complicação, ele pintou uma linha amarela no chão e disse, olha, o que aconteceu eu não quero saber, daqui para frente algumas regras vão ter que ser cumpridas. Talvez a gente precise desenhar um pouco essa linha amarela. Mas essa linha amarela, ela tem que ser desenhada, não adianta vir mais uma lei. Porque as leis pegam ou não pegam, porque não adianta. O judiciário tem que negociar interpreta. essa lei, né? Eu acho que ela tem que vir numa criação de um consenso. De sabermos que não é mais possível vivermos dessa maneira. Que alguma coisa tem que ser consensual entre as elites, entre o povo brasileiro, entre a formação de intelectuais, e todos nós, conversar muito e dizer, aqui não podemos passar. Mas não o dirigente político. Eu não posso passar. Você não pode passar. O cidadão não pode passar. Porque senão nada adianta. E eu acho que é possível, a concertação é possível. Mas nós vamos perder muito tempo conversando. Tem que perder muito tempo conversando para poder estabelecer essa regra de jogo. E ir para frente. E, ao mesmo tempo, não nos perder como brasileiros, porque também é uma vantagem essa negociação. Não nos perder como brasileiros na possibilidade da gente misturar coisas. Não nos perder como brasileiros na nossa alegria, mesmo que acreditemos mais nela do que somos. Não nessa coisa de misturar comida, entendeu? De fazer coisas interessantes. Dessa gente mestiça de muitas cores, que é ótimo, é lindo, é uma coisa fabulosa. Acho que o que nós queremos perder, o que devemos perder, mas nós vamos ter que perder. Vamos ter que perder. E perder para ganhar. Isso, a meu ver, é regrar, é conversar sobre isso. Mas talvez o primeiro passo seja olhar no espelho. O que a gente sempre teve muita dificuldade de fazer. E qualquer ser humano tem, né? A gente tem dificuldade de olhar no espelho. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a participação, doutor Ricardo. Imagina. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.